Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra de hoje. Nós estamos muito contentes por você estar conosco. Saiba que sua participação enriquece o nosso trabalho. Pegue sua Bíblia e abra no capítulo 21 do Evangelho de João. No programa de hoje, estudaremos o último capítulo do quarto Evangelho, versículo por versículo. Para muitos, esse Evangelho se encerra no versículo 29 do capítulo 20. Nos versículos 30 e 31, João declara o seu propósito ao escrever este livro. O capítulo 21 é mais um epílogo, mas ainda é parte integrante desse Evangelho, conforme indicam antigos manuscritos. Acompanhe comigo a leitura dos 14 primeiros versículos do capítulo 21 do Evangelho de João. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Que linda história é essa! É quase impossível obter a perspectiva correta deste capítulo sem compará-lo com a história do capítulo 5 de Lucas. Naquele capítulo, Jesus declara que faria dos apóstolos pescadores de homens. Parece que eles não tinham entendido muito bem o que isso significava. Naquela ocasião, Jesus ia começar a falar para algumas pessoas que estavam atrás dele, junto às margens do mar da Galiléia, ainda bem cedinho. Pedro e seus sócios tinham pescado a noite inteira e, mais uma vez, não tinham pegado nada. Jesus disse a Pedro que gostaria de usar o barco dele como púlpito. Pedro atendeu o pedido de Jesus e Jesus sentou-se no barco de onde ensinou para a pequena multidão. Depois de encerrado seu sermão, Jesus sugeriu que Pedro levasse seu barco para mais distante da praia, onde as águas eram mais profundas, e lá, então, jogasse a sua rede outra vez. Pedro, com um pouco de resistência, respondeu ao Senhor, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Pedro obedeceu ao Senhor e quando puxou as redes, elas quase se rasgam, tamanha era a quantidade de peixes. Naquela ocasião, Jesus disse a Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. Aquela experiência serviria como lembrete para Pedro mais tarde. Pedro, você não consegue pescar homens, mas eu consigo. Você nem quer pescar homens, mas eu quero. E Pedro se tornou o maior pescador de homens que já existiu.
Tenho certeza que no livro de Atos ele já sabia muito bem quem era pescador de homens. Ele já sabia o que ele conseguia e o que não conseguia fazer. Ele sabia o que o Senhor podia fazer e o que o Senhor queria. Passou a crucificação de Jesus, a negação de Pedro, e agora aquelas pessoas ficaram desesperançosas e desapontadas. Elas estavam felizes porque o Senhor lhes tinha aparecido e sabiam que este era o sinal da sua ressurreição. E quando Jesus lhes apareceu depois de sua ressurreição, lembrou-os da missão que tinham. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Neste epílogo encontramos mais uma ilustração de Jesus para os apóstolos. Jesus tinha lhes dito: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eles não estavam cumprindo esta palavra e por isso Jesus ilustrou para eles que ele é o pescador e que eles poderiam cumprir aquela missão. Apesar de não conseguirem pescar nem peixe, Jesus podia fazer deles pescadores de homens. Foi isso que Jesus quis mostrar no capítulo 5 de Lucas, quando comandou aquela grande pescaria. Ele quis mostrar que era possível, porque ele é o pescador. O mesmo acontece aqui. É interessante observar que os discípulos não tinham certeza de quem ele era. Nesta aparição pós-ressurreição, Jesus devia estar bem diferente, porque as pessoas não o reconheciam, mesmo as que o amavam muito, como Maria Madalena, aqueles 2 homens na estrada de Emaús, e aqui, neste caso, os apóstolos. Acho interessante a pergunta de Jesus para eles: filhos, vocês têm algo para comer? Quer dizer, algum peixe para colocar na brasa? E mais uma vez a resposta foi não. Aquela tinha sido mais uma noite de pescaria perdida, mas Jesus lhes disse: lancem a rede no lado direito do barco. E quando eles fizeram isso, a rede se encheu de peixes. A Bíblia nos diz a soma deles: 153 peixes grandes. Vocês acham que existe algum significado nesse número? Durante séculos, teólogos tentaram descobrir algum significado nesse número. Alguns disseram que seriam 153 tipos diferentes de peixe para serem pescados e que isso queria dizer que o Senhor estava mostrando que ele ia pescar todo tipo de gente no mundo, que o Evangelho não era apenas para os judeus nem para os religiosos, mas para todos os povos do mundo. Esta é uma interpretação. Outra interpretação tem a ver com o seguinte cálculo: 153 corresponde a 3 vezes 50 mais 3. O número 100 era considerado um número cheio, retomando a ideia de que uns produziriam frutos a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. E poderia estar implícito que muitas pessoas iriam para a colheita ou para esta pescaria de homens, para a grande comissão, conforme vemos no final dos Evangelhos e no início do livro de Atos, mas isso seria obra do Pai, obra do Filho e do Espírito Santo. Portanto, 3 vezes 50 mais 3 indicaria uma colheita, sim, mas esta colheita é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, da Trindade. Na verdade, não podemos afirmar categoricamente se há algum significado simbólico no número 153. O fato é que foi uma grande pescaria e, com certeza, os pescadores iam querer saber exatamente quantos peixes haviam pegado. E o fato da rede não ter arrebentado, bom, sabe por quê? Porque quando alguém é alcançado, passa a pertencer ao Pai. O Pai os entregou a Jesus e nenhum deles se perdeu, como Jesus afirmou. Nenhum dos peixes apanhados se perderia. Podemos fazer várias aplicações desse texto. Mas na metade do capítulo, no versículo 15, deparamos-nos com mais um capítulo da vida de Pedro. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas.
e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. De todos os acontecimentos envolvendo Pedro, este é o mais comovente. Como já dissemos neste episódio, o Senhor Jesus ensinou a Pedro uma lição que todo servo do Senhor precisa aprender para que Deus o use com muito poder. Primeira lição: você é ninguém. Segunda lição: você é alguém. Terceira lição: agora eu vou mostrar o que eu posso fazer com alguém que aprendeu que é ninguém. Outra maneira de afirmar a mesma verdade é: bem-aventurados os pobres em espírito, felizes os que choram por serem pobres em espírito. Quando eles fazem de Deus o Rei de suas vidas, encontram consolo e as bênçãos resultantes do conhecimento dos 4 segredos espirituais. Eu não sou, mas Ele é. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não quero fazer nada, mas Ele quer. Conhecendo estes segredos, um dia, talvez, possamos dizer: eu não fiz, mas Ele fez. Pedro estava aprendendo esta lição. Você se lembra do que Jesus falou durante a última ceia? Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Nesse momento, todos ficaram muito inseguros, sem saber a quem Jesus estava se referindo. Sabe, é interessante observar que, neste momento, nenhum deles fez qualquer crítica a Judas, nem o menosprezou. Imagine o que eles poderiam ter dito a respeito deste homem que traiu o Senhor, mas eles não tinham certeza de quem seria o traidor. Eles não foram duros com Judas, apenas reportaram que Judas o traiu. Pena que agora nós já estamos caminhando para o final do programa de hoje, mas antes de irmos eu gostaria de outra vez lembrar algo a você. Nós já temos falado sobre isso, não apenas neste programa, mas em outros também. Bem-aventurados os pobres em espírito, felizes os que choram por serem pobres em espírito. Quando eles fazem de Deus o Rei de suas vidas, encontram consolo e as bênçãos resultantes do conhecimento dos 4 segredos espirituais, ou seja, eu não sou, mas Ele é. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não quero fazer nada, mas Ele quer. Conhecendo esses segredos, um dia, talvez, possamos dizer: eu não fiz, mas Ele fez. Saiba que, como Pedro aprendeu esta lição tão preciosa e foi de uma forma poderosa utilizada por Deus, você também pode ser utilizado de uma forma poderosa para o crescimento do reino de Deus. Nós vamos ficando por aqui hoje. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.